A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês e em todos os momentos da sua vida. O salmista, no Salmo 46, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com essa segurança, oremos ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelos teus cuidados, pela provisão, pela proteção, pelos livramentos. Somos gratos ao Senhor pela salvação, por ter incluído o nosso nome, ó Deus, no livro da vida, por ter, ó Deus, em Jesus Cristo, nos tirado do império das trevas, nos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós te damos graças, ó Deus, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que age em nós, que trabalha em nós, que ilumina os nossos caminhos, nossas mentes, o nosso coração. Nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Te damos graças, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aceita esse culto, ó Deus. Aceita nossas vidas na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós lemos o Salmo 46 e é sobre ele que nós queremos falar nesta noite. Falar um pouco sobre esse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é um socorro e é um socorro presente nas tribulações. Eu desejo nesta noite, com esse salmo, reconhecer com vocês que diante de todas as dificuldades da vida, diante do inesperado, diante daqueles momentos que nos afligem, que nos pegam de surpresa às vezes, outras não, mas são momentos que tiram de nós aquela paz, aquela confiança. E o que pode fazer diferença nesse momento é a confiança inabalável em Deus. Diante das crises, diante das dificuldades, diante do incontido, diante daquilo que é maior que nós, diante daquilo que nós não podemos resolver, o que vai fazer a diferença é a nossa confiança inabalável em Deus. Nós vivemos um período dramático e nós, ao meu ver, nós ainda vamos ver muitas coisas, muitas notícias. É um mal que assolou todo mundo, é o mal que está assolando a nossa nação ainda, nosso estado, a nossa cidade. E eu quero com esse salmo trazer para cada um de nós a segurança, a certeza que nós temos diante de momentos difíceis como esse, para que não venhamos a entrar em pânico a ponto de desesperarmos pensando que nós não temos saída, nem temos socorro.
Esse Salmo 46, alguns dizem que foi escrito pelo rei Ezequias, o rei de Judá, quando Israel tinha sido invadida por Senaqueribe, e ela tinha sido levada para a Assíria. Depois disso, veio com toda a força contra Jerusalém. Nesse tempo, Ezequias orou, buscou ao Senhor. No segundo livro dos Reis, nós lemos isso. Diz ali no capítulo 19, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Depois da oração, o texto nos diz que Deus livrou Jerusalém dos assírios. Ezequias era poeta e provavelmente escreveu esse salmo para celebrar a vitória de Deus sobre o inimigo. Outra linha, um outro pensamento a respeito desse salmo é que ele foi escrito por Corá. Corá era levita e responsável pelo culto no templo do Senhor. Por isso ele é classificado como um salmo de Sião, por Deus ter escolhido Sião como lugar da sua presença. Ele é um hino, é o hino de Sião, para ser cantado em voz de soprano, alamote. Essa é uma palavra difícil de explicar, mas alguns entendem que era para ser cantada por vozes de mulheres. É difícil determinar isso, pois não havia coral de mulheres no templo, não que se saiba. Na realidade, todas estas coisas, queridos, eu estou falando, mas não mudam o maravilhoso significado desse salmo. É um hino maravilhoso que dá ênfase na presença do Senhor, juntamente com seu povo. E mais, confiar em Deus faz a grande diferença. Confiar em Deus, na sua presença, faz a grande diferença. O salmista constrói seu hino em 3 estrofes. A primeira estrofe, ele cria uma cena de caos, do versículo de 1 a 3. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, ainda que venha a se transtornar, caso se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas, ou caso venham as águas tumultuar e espumejar, e na sua fúria os montes estremecerem, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, como diz uma outra tradução, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há uma tradução da Bíblia, a Mensagem, que diz: por isso ficamos destemidos diante dos desfiladeiros da morte, e corajosos diante do mar impetuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam as montanhas. A tradução da Bíblia Viva diz: Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que o mundo seja destruído, mesmo que as montanhas desabem dentro do mar, ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos tão fortes que façam tremer os montes mais altos. Essas coisas, queridos, essas coisas não nos pegarão, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia da Mensagem diz assim: o Deus que lutou com Jacó, luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. A segunda estrofe que ele constrói
Ele cria um cenário no contexto da paz. Uma cidade guardada pelo seu construtor. Uma cidade guardada pelo seu arquiteto. Uma cidade guardada pelo seu edificador. Versículo de 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: as fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação sacra do Altíssimo. Deus mora ali, suas ruas são seguras, com Deus a seu dispor, desde o amanhecer. As nações pagãs esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que ele ordena. Queridos, Jerusalém foi escolhida dentre todas as cidades para a morada do Altíssimo. É assim que o salmista interpreta: ele mora nela, ele está dentro dela, não há quem possa derrubar os seus muros, se Deus não permitir. Sabemos que Jerusalém foi destruída, mas o cenário descrito pelo salmista é o resultado da aliança entre Deus e o seu povo. Ninguém pode destruir a aliança que Deus tem com o seu povo. O refrão é o mesmo: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Mas há uma terceira estrofe do versos 8 a 11. E a terceira estrofe o salmista constrói num cenário da operação divina na história. Ele quer mostrar que Deus não está inativo na história, que Deus não está olhando para os acontecimentos, apenas vendo o que está acontecendo. Ele diz: venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele está atuando. A Nova Versão Internacional diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia, a mensagem diz: atenção todos, vejam as maravilhas do Eterno. Ele planta flores e árvores por toda a terra, põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul, quebra todas as armas no joelho. Deus age na história. Deus está ativo na história. Ele cria, Ele faz o vento, Ele acalma o vento, Ele controla o mundo com o seu poder. Na Bíblia Viva nós lemos: fiquem quietos, saibam de uma vez por todas que eu sou Deus, todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Novamente vem o mesmo refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o que tudo isso nos ensina? Nós podemos levantar aqui uma pergunta: sendo Deus o nosso socorro e fortaleza, o que então nós precisamos aprender diante desse tempo difícil? Então, aqui vem as lições que eu quero tirar para você. Sendo Deus o nosso socorro e fortaleza, não podemos entrar em pânico diante das catástrofes da vida. Por quê? Porque Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa rocha de proteção, Ele é o nosso esconderijo seguro, Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não nos isenta de problema, mas o nosso socorro, quando eles aparecem, Ele é esse socorro necessário. Em tempos de crise, os líderes de Israel costumavam pedir auxílio ao Egito, e isto entristecia a Deus.
É no Senhor que devemos buscar e colocar a nossa esperança. É no Senhor que nós devemos buscar e colocar a nossa confiança. A terra pode mudar, as montanhas podem todas cair no mar, terremotos e maremotos podem vir com muita intensidade. Deus está no controle. Deus tem o controle de toda a situação. As circunstâncias podem se alterar. As palavras mais fortes e que devem ser guardadas por nós são: ainda que, caso isso aconteça, ainda que as tragédias cheguem até nós, ainda que o mar engula as montanhas, ainda que a terra toda se convulsione, Deus estará conosco. Sua aliança nunca muda. Ele é a nossa garantia em meio às incertezas da vida. Então, queridos, se Deus é o nosso socorro e fortaleza, não podemos entrar em pânico diante das catástrofes da vida, porque Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa rocha de proteção. Em segundo lugar, sendo Deus o nosso socorro e fortaleza, nós podemos ter paz em meio às catástrofes. Pode ser uma alusão às águas que Ezequias levou para dentro de Jerusalém, quando ele diz a respeito a um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Pode ser essa alusão às águas que Ezequias levou para dentro de Jerusalém. Podem cercar a cidade, os inimigos podem cercar as cidades, mas a água está garantida. Nós sabemos pela história que Jerusalém foi atacada e destruída. Como aplicar essa mensagem? Aplicar essa mensagem dentro do pacto da aliança. Deus está presente no meio de nós. Ele é a água da vida. Deus está ativo na história e no meio do seu povo para os guardar e levá-lo em segurança à cidade celestial. Somente de Deus pode vir o que precisamos. Não podemos, a exemplo de Israel, buscar em pessoas, em nações, o nosso socorro. É de Deus que nós temos que aguardar o nosso socorro. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança em tempos difíceis. Em Isaías 17:5 nós lemos: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse é um dos versículos mal interpretado na Bíblia. Muitos usam esse versículo de maneira incorreta, literalmente. Maldito é o homem que confia no homem, para não confiar no outro. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: maldito é o homem que confia no homem, não em Deus, que busca a ajuda do homem, não em Deus, que espera as suas provisões, a sua profissão do homem, não em Deus. É isso que o texto está dizendo. Ao Yahvé Savaote, o Deus soberano, o Deus protetor, o Deus salvador. Não são as armas e os escudos que protegem Jerusalém, é Deus. Salmo 127, 1 e 2. O que adianta trabalhar até esgotar e não dormir para guardar as coisas se Deus não estiver presente? Deus, como soberano Senhor, penetra na história e nada escapa do seu controle. Deus é onipresente e não há um lugar que seja possível a não presença dele, como nós lemos no Salmo 139. Essa certeza da presença constante de Deus deve nos fazer confiantes e destemidos diante das lutas e das provações. Deus é o nosso socorro presente e por causa disso nós temos paz em meio às dificuldades. Em último lugar, esse Deus que é o nosso socorro e fortaleza, Ele dirige toda a história e Ele não está inativo no mundo. Nós somos chamados a contemplar os atos vitoriosos de Deus. Quem pensava em seguir seus intentos contra Deus, percebeu o seu grande poder. A comunidade é chamada a olhar com seus próprios olhos tudo o que aconteceu. O Senhor desarmou e derrotou seus inimigos. Aquietai-vos, não se mexam, descansem, deixa Deus lutar por você. Temos o péssimo costume de querer resolver aquilo que não está no nosso alcance. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é dele que nós aguardamos, é dele que nós esperamos todo o livramento.
Deus, muitas vezes, permite que algo nos aperte para que a nossa fé seja aperfeiçoada e Ele seja engrandecido na nossa fé. Muitas vezes nós corremos o risco de valorizar as coisas que dão certo como se fossem as responsáveis pelas conquistas. Esquecemos de glorificar o nome de Deus. Olhamos para as nossas conquistas como se nós fôssemos autossuficientes. Esquecemos que é Deus que tem nos dado todas as coisas. João Crisóstomo, no ano 347, ele viveu do 347 a 407 depois de Cristo. Ele escreveu assim: ainda que vejamos tudo se revolver, uma confusão insuportável, eventos que jamais tinham ocorrido, a criação inteira se arrebentando, os montes agitados, tudo desarraigado de seus fundamentos, os elementos transtornados, e ele termina dizendo: não temeremos, não temeremos. Por que não devemos temer? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Concluindo, queridos, este salmo é um salmo de eventos apocalípticos. Este salmo nos ajuda a olhar para Cristo e a abertura dos selos. Os selos demonstram um tempo de muita tribulação, mas aqueles que confiam no Senhor terão suporte do Senhor sobre todas as dificuldades. O que nós temos passado não está fora do contexto da história de Deus, mas assim como é verdade que toda essa tribulação está marcada para os nossos dias, nós temos que entender que Deus continua nos guardando, nos protegendo, nos sustentando. A terra pode abalar, as montanhas podem ser tragadas pelo mar, maremotos e terremotos podem abalar nosso planeta. Sabemos que todas as coisas estão no controle de Deus. Não há epidemia que poderá nos fazer abalar. A aliança de Deus conosco jamais se quebrará. Martinho Lutero, o reformador alemão, ele escreveu o hino Castelo Forte, baseado nesse salmo. Ele diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defendendo os seus. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas o nosso socorro traz em seu Filho escolhido. Sabei quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Ainda que a terra venha se transtornar, ainda que o mundo se convulsione, ainda que as coisas do nosso lado pareçam estar se derretendo, nós temos que manter firme a nossa fé nesse Deus que é o nosso socorro e é o nosso protetor. Em segundo lugar, não importa o tamanho do problema ou a força do inimigo, Deus está no meio de nós. Creia nisso. Não podemos jamais sair pelas ruas gritando socorro, vamos todos morrer como fazem os que não conhecem a Deus diante de notícias alarmantes. Não, nós não podemos ser assim. Por quê? Porque temos a Deus. Ele é o Emanuel. O Senhor Jesus é o Deus presente entre nós. Nada pode nos tocar, e se tocar, não seremos destruídos. O hino Castelo Forte, de Martinho Lutero, diz: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. É importante nós lembrarmos que quando Martinho Lutero escreveu este hino, o mundo, a igreja, havia muita perseguição, morte, pessoas sendo perseguidas, executadas, queimadas. Não importa
o tamanho do problema, não importa a grandeza do inimigo, importa eu e você saber que Deus está do nosso lado, que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que nada pode nos arrancar das mãos desse Deus. Terceiro e último lugar, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos deixar que Ele nos proteja. Não podemos fazer como Jacó, que por várias vezes tentou interferir nos planos de Deus, e em todas as vezes ele se meteu em apuros. Não devemos querer fazer o papel de Deus, estar no lugar de Deus. Nós temos que agir na hora certa e da maneira correta. Há uma coisa que você não pode esquecer, que eu não posso esquecer: Deus está no controle da história. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Ele está levando a sua história como planejou. Não há nada fora de lugar, não há nada descontrolado, está tudo dentro do controle de Deus. Eu concluo dizendo que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e sabedoria, que Deus nos dê todas as condições que precisamos, e certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por quê? Porque o Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Obrigado a todos vocês e um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.